A experiência que traz uma obsessão, ela diz de alguma sintonia que faz uma tomada comigo e junta um plug e essa tomada para que aconteça uma continuidade daquela interação e que de alguma forma vai afetar aquele que é obsedado, na sua mente, no seu organismo, consoante se uma dada vibração de alguém que se sentiu magoado por nós e que nos mentaliza com sentimentos menos dignos, de ressentimento, de rancor, de raiva, vai acontecer que, ao me encontrar nessa condição de afastamento do amor genuíno, consegue encontrar uma área minha por onde plugar e ir levando o meu organismo a algum tipo de desarmonia. Essa questão das interações obsessivas acaba que vão estar no prélio de algum adoecimento orgânico que eu possa trazer e que insiste em caminhar comigo ao longo daquela vilegiatura. Ou também pode acontecer que depois que eu desencarnar, eu continue com algum tipo de conexão com o obsessor, ou aquele ao qual eu obsedo, mas que existe algum tipo de interação nesse sentido enquanto plugo tomada, um com o outro, que vai reverberar para onde eu irei, como eu permanecerei no astral depois do desencarne. E vão acontecer também aquele processo obsessivo em que eu posso perder uma resistência orgânica, vir a ter um adoecimento irreversível para minha atual vilegiatura, que poderá estar ligado a isso. Porque quando nós consideramos o adoecimento, isso pode estar ligado a algo que eu pedi para viver antes de entrar nessa vilegiatura para facilitar meu esforço aqui de elevação. Porque quando eu estou em contato com alguma dificuldade minha física ou alguma limitação, fica mais fácil eu ficar atenta na minha conduta moral e mais vigilante. Se o meu organismo ele apresenta muita facilidade e tem um magnetismo que chama atenção, isso dificulta o desenvolvimento de uma conduta vigilante e de oração, que pode me levar facilmente a uma excitação, que na verdade seria um enfraquecimento, e eu acabo não conseguindo ter o cordão do fio da meada de vigiar e orar, que teria a ver com essa conduta que o meu ser vai conseguindo fortalecer nisso, amealhar recursos nesse sentido, mormente quando eu lido com situações em mim que são desafiadoras e que me impingem mais esforço para fazer algo. Em sendo assim, a experiência per si de estar no astral e pedir esse apagamento enquanto aqui e pedir alguma limitação física, ela é comum, vinda da boca de espíritos de escola, que pedem algum tipo de apagamento, de enfeiamento ou de dificuldade no funcionamento de algum órgão, ou algo que
possa significar um tratamento que esse indivíduo vai fazer enquanto aqui, mas que vai ajudar o seu espírito em se fortalecendo, fortalecer a questão do cuidado, da vigilância e a condição mesmo, a aptidão de avanço. E que às vezes passa inclusive por algo no meu organismo que tem algum tipo de dificuldade e que mesmo que eu, materialmente falando, preciso tratar aquilo, eu consigo levar o meu espírito mais fácil para se fortalecer moralmente e não vir a cair, que é o que importa. Mesmo o corpo em algum tipo de anomalia e dificuldade, se o espírito ele permanece de pé e consegue a vitória sobre a sua sombra e fortalecer a sua moral, é o que vai importar, porque é isso que nós vamos levar quando for embora daqui. Tinha uma moça que ela tinha uma alteração na vista desde criança pequena e inclusive trouxe uma questão do estrabismo. Houvera feito um tratamento que inclusive na infância, primeira infância, foi indicado pelo oftalmologista umas gotinhas que precisaria acontecer no olho para tratar essa alteração, e acabou que ela recebeu essas gotinhas mais vezes do que o que houvera sido acordado pelo médico, devido a um erro de comunicação que aconteceu ali, dos responsáveis ali que estavam com ela. E essas gotinhas, ela sentia muita dor no olho. E depois ela teve, usou óculos desde criança, e depois ela teve inclusive aí entra uma questão de um tampão no uso dos olhos para ajudar na questão do estrabismo. Depois teve uma questão de iniciar o uso de uma lente de vidro, e essa lente acabou que, por ser de vidro, que naquela época em que ela houver usado não tinha a gelatinosa como hoje, mas mesmo a gelatinosa existe um risco no quesito de contaminação, e em sendo assim acaba que a recomendação seria o óculos mesmo. Mas ela houvera deliberado ele por volta dos 13 anos usar uma lente de vidro, que é a que tinha. Isso entrou dentro da pálpebra dela, na parte de dentro. E ela ali, naquela eclipse do medo, o receio de perder a visão, porque ela ficou sem ver por um tempo, que a lente entrou no olho, até que ela conseguiu tirar aquele vidro da pálpebra, da parte de dentro. E pela própria condição que ela estava, que ela ainda mexeu nesse olho, piorou a situação dele, acabou que deu uma lesão fusiforme, e ela acaba que tem uma questão aí de uma ardência, de um lacrimejamento que acompanha esse olho, e associado ao uso do óculos. E mostra que existem situações que nós vivemos e que diz respeito à nossa condição orgânica, que muitas vezes são bênçãos para nós, porque são avisos necessários para nós, no nosso estágio que nós estamos, de que nós precisamos fortalecer a vigilância, senão a gente acomoda. E se não tiver aquele aguilhão na nossa carne, conforme Paulo dissera, que ele tinha um espinho na carne, e que, em sendo assim, ele sabia que o espírito estava forte, mas a carne é fraca, mas o fato desse espinho na carne é que ajudava
o espírito é insuflar o estar alerta, de olho aberto, para ficar moralmente numa vibração elevada, sem quedas importantes. Porque, inclusive, quando nós consideramos essa questão do espírito estar pronto, mas a carne é fraca, de certa forma, a carne ser fraca e trazer as mazelas que podem acompanhar, muitas vezes são um recurso que nós imploramos no astral para ajudar o nosso espírito a ficar mais pronto ainda. E isso, inclusive, tem a ver com a questão do estágio que nós estamos mesmo, que é como uma tendência que nós trazemos de inércia e do menor esforço, que precisa, de vez em quando, de algumas agulhadas, que espeta, mas ao mesmo tempo desperta, para que nós não percamos o para quê e a meta ao qual nos cabe chegar, qual a caridade, a vigilância, a oração, a tolerância. E uma questão curiosa é que o vício, e aqui nós poderíamos considerar um álcool, uma droga, mas per si, qualquer forma de dependência, ela nos tira filtros básicos. Como uma senhora que houvera comentado que ela estava com a questão da bebida acontecendo, e o esposo relatava que quando ela estava alterada pelo álcool, ela o agredia, falava coisas para ele que o ofendia. E quando ela voltava à lucidez, ela não se lembrava o que tinha acontecido, e ela estava preocupada com essa situação. E estava, de certa forma, procurando ver caminhos para fortalecer o seu espírito para vencer aquele vício. Visto que, quando nós estamos numa alteração, por exemplo, de um álcool, não fica só conosco. Nós perdemos uma censura, um filtro, um espelho básico, e acabamos transbordando isso no outro, inclusive sendo intolerantes com quem está do nosso lado. E que, inclusive, é uma situação que pode acontecer mesmo se nós estivermos lúcidos, seja no desdobramento do sono, quando perdemos filtros básicos também, e podemos ser levados por algo que seja tentador para nós. E também na questão da condição em que eu abaixe o meu nível de vigilância. Em sendo assim, um insignificante descuido que vai poder acontecer aquele extravasamento. Como acontece, por exemplo, na situação de um vírus, que ao entrar em contato com o meu organismo, ele descobre a área em mim que está mais fragilizada, porque ele deseja viver mais tempo, e para isso ele precisa entrar em contato com algum órgão no meu corpo que esteja mais vulnerável, e por isso não vai oferecer tanta resistência, para que ele instale ali, entre em contato com as células que estão ali. E ao fazer esse contato com a célula, ele, ao entrar dentro da célula, porque aí a cápsula proteica que o vírus tem, porque ele é só isso, uma cápsula proteica e um DNA ou RNA no centro. Quando ele entra em contato com uma dada célula, para invadir ela, a cápsula proteica fica de fora, ele entra com o DNA, que faz a célula trabalhar para ele escraviza a célula. E, em sendo assim, a célula começa na maquinaria e circuitaria dela a produzir N novos vírus, que vem depois a ter uma explosão dessa célula, ela vem a morrer naturalmente, liberando aqueles vírus que foram produzidos dentro dela.
Em sendo assim, para que esse vírus ele consiga uma multiplicação e fazer esse trabalho que ele intenta juntar a célula, ele precisa ir para uma região que esteja mais enfraquecida. Caso contrário, um dado anticorpo alcança ele o inativa antes dele fazer isso com a célula. Mas quando nós falamos a questão da ação obsessora, o obsessor mesmo nos estuda e descobre os nossos pontos vulneráveis, os nossos órgãos de choque, que tem a ver com áreas do nosso corpo que no pregresso foram mais usadas para o mal, que por isso são mais frágeis, vulneráveis, suscetíveis, e podem, inclusive, em se mantendo a nós, nos levar a um adoecimento, e mesmo que o adoecimento per si não se instale, há uma alteração importante no metabolismo que significará uma desarmonia com a sua consequência. Como uma moça que houvera relatado que ela, em dado momento, havia ficado grávida e por N situações que aconteceram ali naquele momento, ela veio abortar, que naturalmente é um erro, mas ali, na situação que ela estava, ela acabou tendo esse ato do qual se arrependera. E relatava que depois que ela teve esse aborto, inclusive ela veio a ter outros filhos, e sabemos que inclusive nesses casos o mesmo espírito que houvera sido abortado pode voltar na outra gravidez, mas ela houvera dito que sentiu uma alteração na questão de cisto no ovário, e que aquilo era persistente e acompanhava, e ela não conseguiu uma abordagem para tratar o que acontecia ali, e ficou em aberto e sem uma solução da medicina, pela resistência do quadro que ela apresentou, e ela precisou vir tirar, inclusive depois o útero, os ovários, pela alteração que foi acontecendo ali, devido a esses cistos. Em sendo assim, poderíamos considerar que esse espírito que ela abortou pode ter se mantado a ela e gerado um consequencial dessa alteração metabólica e endócrina que levou ao cisto no ovário. Naturalmente que são conjecturas que nos permitem traçar algumas questões referentes à ação obsessora que vai variar, porque cada caso vai ser caso. Porque, inclusive, existem relatos na própria literatura espírita de mães que vieram abortar e experimentaram esse espírito que foi abortado como um ferrenho obsessor, inimigo, que pode tanto ter acompanhado ela ao longo da sua vilegiatura depois daquele aborto, quanto a esperar depois do desencarne dela. Em sendo assim, quanto antes eu desperto para o que eu fiz e me arrependo e procuro seguir um caminho melhor, quando a lei de causa e efeito me alcançar, o rigorismo vai diminuindo na pauta da minha melhora moral. Daí eu houvera feito um aborto, mas depois disso eu me arrependi, evito fazer apologia ao aborto, defendo a vida, aconselho outras mães a não fazerem isso, auxilio quem esteja em alguma situação de abandono e que precise de um lar. Enfim, eu tenho uma conduta que vai dirimindo, dissolvendo o que possa ter ficado daquele meu ato de abortar. Aí, quando eu for alcançada pela lei de causa e efeito, que preclara a cada um segundo suas obras,
isso vai chegar em mim com menos rigorismo, porque já me percebe modificada para melhor. Por outro lado, se eu venho a cometer esse mesmo aborto, mas eu continuo fazendo apologia a isso, incitando outras mulheres a cometer aborto, levantando essa bandeira, e não ligo, fico indiferente ao sofrimento das crianças abandonadas, que não têm um lar, que passam necessidade do básico, acaba que, inclusive referente à questão de violências que acontece de todo tipo, e não tem uma ação para auxiliar nesse sentido, acaba que, quando essa lei de causa e efeito, que faláramos, ela me encontrar, ela vai vir com mais rigor, porque não me percebe melhorada moralmente, mas, se não na mesma condição que eu estava antes, quando eu cometi aquele aborto, ainda pior, pelo que houvera permanecido depois disso. Existe, inclusive, uma ideia que diz que aquele que é mau, mas não se sensibiliza pelo bem, será constrangido a mudar de orbe. Então está aqui no planeta Terra e pode sofrer um degredo para um outro orbe mais primitivo. Para quem contribuindo lá, ao levar a sua inteligência, aquilo que tem de conhecimento, possa fazer o seu caminho burilativo de evolução em outro orbe e, num dado ponto da sua marcha lá, retornar para cá, ou mesmo ir para um outro local, de acordo com a sua performance moral. E para aqueles que são maus, mas que se sensibilizam pelo bem, eles seriam convocados a ir para outros locais do planeta Terra mesmo. Porque quando nós consideramos o planeta Terra, existem muitas regiões inóspitas moralmente, onde acontecem atrocidades. E mesmo quando nós falamos a questão aqui do Brasil, que nós temos subnotificação e somos uma sociedade violenta, infelizmente, onde acontecem situações tristes, mas quando nós falamos de mundo, existem muitos locais em que ainda os populachos ali se demoram numa ausência de um conhecimento da doutrina espírita, ou mesmo do cristianismo, que ainda não chegou ali. E mesmo em situações ainda bárbaras, até pela falta mesmo do despertamento que a mensagem de Jesus nos traz e que pode nos levar a esse estado de coisa, porque até pelo nosso estágio evolutivo nós precisamos ser alertados constantemente pelo Cristo, senão a gente perde o fio da meada, a gente acaba tropeçando pela milésima vez no mesmo ponto. Então, nós precisamos sempre ter as lições do Cristo de novo, ler o Evangelho segundo o Espiritismo diariamente, ler o próprio Evangelho, os Evangelhos diariamente, porque quando a gente tem contato com isso, nós estamos em contato com Jesus e com os benfeitores, os prepostos que ele incumbiu de inspirar os apóstolos quando estavam escrevendo esses textos benditos. Daí que a leitura das mensagens de Jesus, a busca de viver como Jesus viveu, ela é sine qua non, porque são alertas que a gente vai recebendo que vai nos ajudando a melhorar, a sair da menor esforço. Associado a essa questão do aguilhão que experimentamos no nosso organismo, isso são mecanismos que Jesus usa para que nós não permaneçamos parados moralmente, para que a gente continue caminhando. Porque ele sabe que se deixar por nossa conta, a preguiça, o comodismo vai prevalecer. E
Quando nós comentamos a questão do obsessor e do obsedado, aqui entra as experiências de catalepsia e letargia, onde o indivíduo ele pode ouvir uma gargalhada, ouvir uma voz estentórica, ver uma figura monstruosa, mas não é os órgãos do corpo que está vendo essa figura monstruosa, ouvindo essa gargalhada ou essa voz, é o espírito. E da mesma forma, ele não consegue expressar o que está acontecendo usando a boca do corpo. E entra uma questão que é a paralisia do sono, que é um momento que pode ser aproveitado pelo obsessor quando o indivíduo ele não tem conhecimento aprofundado da questão da sua mediunidade, da forma de usá-la e de como ele pode usar isso para o bem. E aí isso pode ser uma arma na mão do obsessor que usa a mediunidade que o indivíduo tem para paralisá-lo enquanto ele dorme. Em sendo assim, há relatos, inclusive de Kardec, referente a essa questão, e também na coleção A Vida no Mundo Espiritual, normalmente no livro Libertação, em que o indivíduo ele está deitado numa cama, tendo um pesadelo e com medo, com receio, querendo correr do que está acontecendo com ele, mas ele não consegue se movimentar. É uma paralisia do sono, que vai ter aí uma gradação e espelhar numa paralisia moral. E em sendo assim, ele acaba que poderá experimentar uma expiação com essa vivência quando isso se estende ao longo de sua vida. Porque há indivíduos que vivem esse tipo de paralisia, de ter pesadelo, às vezes de ver figuras, que no caso é o espírito que está vendo, de ouvir vozes estranhas, anômalas, e que o amedronta, e ele querer correr daquilo, querer eliminar o que está acontecendo, e sair daquela situação que para ele se configura um pesadelo, mas ele não consegue se movimentar daquele lugar. Então, esse tipo de experiência é muito doloroso e tem indivíduo que vive isso toda uma vilegiatura enquanto encarnado. E há aquele que pode ter uma experiência pontual e que mostra o risco das obsessões alcançar essas questões nossas. Porque no caso de uma ação assim que nos inativa, ela pode ter um obsessor muito perverso, trevoso por trás. E conforme é relatado no livro Libertação, que supracitáramos, existe um caso que diz de um obsessor mais perverso do que aquele que estava sendo obsediado, e que esse obsediado experimentou essa paralisação das suas possibilidades, devido à ação desse obsessor mais perverso que ele. Então, sendo assim, ele já estava numa sintonia sombria, e isso permitiu uma conexão de um obsessor que também estava numa sombra, mas ainda mais perverso, porque a situação sempre pode piorar. É uma situação que não encontra o fundo do poço, você vai caindo, a não ser que você desperte para melhorar o seu padrão mental, cujo único caminho é a caridade em ação, o trabalho no bem, a renúncia ao mal. A gente vai só piorando. E por isso que aqui vai entrar a questão da urgência de rezar antes de dormir. Porque quando nós deitamos na cama, naturalmente que censuras e filtros e espelhos primérios da vigília, básicos, a gente perde.
E o espírito, quando ele está encarnado num corpo, a possibilidade dele afastar um pouco desse corpo é libertação para ele. Ele anseia, ele deseja isso na vigília. E o momento que ele percebe que ele pode afastar um pouco daquele corpo, que ele está ligado a ele pela encarnação, é quando acontece os dobramentos do sono. Que aí o espírito, ele afasta, continua ligado pelo condão fluídico, porque se esse condão se rompesse, seria a desencarnação, permanece ligado por esse condão fluídico, mas ele se afasta do corpo físico como um prisioneiro se afasta da prisão, levando aí uma tornozeleira eletrônica que o mantém ligado àquela prisão, para que ele não fuja de vez, que tenha simbologia associada com o condão fluídico, mas esse preso que pode sair algumas horas da prisão para uma outra atividade, ele sai correndo, ele fica ávido de uma experiência livre daquele corpo, que para ele tem um sentido de algema. Por isso que quando nós deitamos para dormir, é perigoso se a gente não reza. Especificamente muito perigoso. Porque o espírito, ele vai encontrar a instância de afastar do nosso corpo, o nosso espírito. Vai encontrar a oportunidade de afastar do nosso corpo enquanto a gente dorme. E ele pode extravasar e deixar vir à baila o seu pior, que é a sombra que todos nós trazemos em nós, com consequências imprevisíveis. De uma noite em que isso, como que nós vomitamos de nós, a nossa sombra. Por isso que quando a gente reza antes de dormir, pedindo para Jesus para nos levar, na religião que for, para nos levar para um local de aprendizado, de trabalho no bem, de tratamento, no caso da doutrina espírita propriamente dito, para nos levar para o centro espírita em que participamos, em que militamos, para que possamos ali receber o tratamento que precisamos, ajudar num trabalho que nós vamos poder ser útil. Isso é muito importante, visto que as redes obsessoras e trevosas, elas são inimagináveis. Como isso funciona enquanto nós dormimos, onde obsessores esperam que nós durmamos, ficam na espreita, acompanham a hora que o nosso espírito desdobra para o levar para as atividades malsãs, onde inclusive são arquitetados crimes, vinditas, vinganças, violências, linchamentos, que acontecerão na vigília, ou mesmo na calada de uma noite. Por isso que essa questão da ação obsessora, ela é complexa e nós estaremos sendo espreitados, inclusive, nas mentalizações que acontecem na nossa direção. Em sendo assim, a escola da caridade, quando nós abraçamos de fato, o obsessor, ou ele vem para essa escola da caridade conosco e abraça esse trabalho, ou ele se afasta, porque ele não aguenta a caridade em ação. Até pelo poder tremendo, a potência, a sinergia que a caridade traz. Daí, quando nós falamos de ação obsessora, nós estamos falando de um ódio que movimenta isso, algum tipo de sombra, vingança, e o obsessor, ele não acata a minha liberdade, ele não respeita isso, ele tenta me se viciar, para trabalhar para ele e para ficar sob o seu comando.
Por isso que o orgulho ele vai alimentar o vício e inativar a virtude. Em sendo assim, quando eu combato o meu orgulho, o meu egoísmo e consigo amar de fato, o espírito sofredor que me espreita, ele não aguenta. Se ele perceber que eu estou vivendo isso e que eu estou avançando nesse caminho, ou ele passa a viver isso também, porque esse testemunho ele é contagioso. Normalmente, seu testemunho é aquele único que arrasta, porque a palavra pode convencer, mas se a palavra não se fizer acompanhada pelo testemunho, vai continuar sendo apenas palavra que o vento leva e que não vai ter tido efeito nenhum positivo. Mas é quando o testemunho acontece que, de fato, eu consigo enviar a energia boa que estou procurando viver. E, em sendo assim, a vivência genuína do preceito de Jesus, de amar como Ele nos ama, isso é tão impactante, tão poderoso vibratoriamente para nós, que aquele que me obsede acaba se afastando. Em sendo assim, o caminho que nós temos continuará sendo a caridade genuína e precisará nos encontrar vivendo isso. Porque, conforme disséramos, falar é fácil, mas é a vivência, é aquilo que eu internalizei e a minha moral, ela tornou conduta que de fato diz do que eu estou buscando, de onde eu estou, e vai também dizer de com quem estou. E quanto mais nós nos encharcamos do conhecimento espírita e dessa vivência internalizada do bem, mais nós vamos facilitar para que isso se torne inato em nós, porque nós precisamos sair dessa vilegiatura com internalizações inatas, que quando a gente encarnar de novo, isso vai nos acompanhar de forma inata mesmo. A gente já nasce com aquelas internalizações, com aquele gemal crístico. E mesmo que eu vá para um outro flanco de trabalho, se eu tiver aproveitado essa minha encarnação para poder tornar inato a moral do Cristo, quando eu for para um outro local, vai ser mais fácil eu tornar isso a minha vivência. Mesmo que eu não tenha contato com a doutrina espírita, mesmo que não tenha alguém para me falar das palavras de Jesus, mesmo que eu não ouça sobre ele, mas ele estará próximo de mim, porque por ter internalizado as suas lições nessa encarnação, isso se torna parte do meu normal. E aí, eu já saio daqui com isso dentro de mim, como parte do meu normal, porque no astral eu não consigo internalizar, lá eu posso estudar, aprender, melhorar. Mas aonde nós temos as aferições internalizadoras, que tornam uma dada vibração parte do nosso normal, é encarnado. É com o atrito da carne, com as lutas que isso nos configura, com as tentações que isso vem sobre nós, que a gente desenvolve essa absorção e internalização. Daí eu já precisarei ter saído daqui com isso, parte de mim, para que quando eu encarnar de novo, eu já consiga viver isso. Mesmo no ambiente, moralmente falando, inóspito, mesmo numa situação complicadora, eu já vou conseguir lidar com isso de maneira a sair vitoriosa. E mesmo que eu enfrente dificuldades, inclusive na infância,
O Chico, ele relata que na primeira infância dele, depois que a sua mãe houvera falecido, ele foi morar com uma madrinha que o dava garfada. Ele acabava sendo supliciado umas 3 vezes por dia por essa madrinha que tinha um transtorno mental importante. E certa vez eu era obrigado a lamber a ferida de um primo, porque alguém tinha falado que isso faria sarar essa ferida. Ou seja, ele estava na primeira infância dele. Ele estava ali em torno dos 5 anos, que foi quando a mãe dele faleceu, e ele ficou mais ou menos até uns 8 com essa madrinha, porque depois o pai casou de novo, e uma condição que a segunda esposa colocou é que reunisse todos os seus filhos, que estavam espalhados, cada qual numa família, para voltarem a morar juntos, para que o casamento então pudesse acontecer, porque foi uma condição que essa segunda esposa colocou. E aí que ele voltou a morar com o pai. E essa madrasta foi um anjo na vida dele, que inclusive a mãe dele, desencarnada, houvera dito que estava providenciando alguém para o ajudar, até pela situação que ele vivia com essa madrinha doente mentalmente. Ou seja, ele viveu situações limítrofes ainda na primeira infância, das quais ele conseguiu sair vitorioso. Isso mostra um espírito que já tinha internalizado numa encarnação anterior a moral do Cristo, a força, a resistência, a humildade, a caridade, a tolerância, a resiliência. Daí foi possível ele, quando reencarnou novamente na atual vilegiatura dele como Chico Xavier, ele mesmo vivendo isso num período que ainda não tinha consolidado a primeira infância dele, que seria nos 7 anos, que ainda nem tinha completado a reencarnação em que ele estava, com toda a fragilidade que isso implica, ele já conseguiu sair daquela situação sem quedas importantes, porque então ele conseguiu dar o perdão e poder, mesmo sendo torturado fisicamente nessa idade e ter passado o que ele passou, fazer a trajetória dele vitoriosa como um servidor fiel do Cristo. Uma trajetória aí de mais de 90 anos, 92 anos, em que ele teve aí uma produção de quase 600 livros, considerando as cartas e o que ainda está por ser publicado, pela sua mediunidade ímprita. E mostra que quando eu aproveito a minha experiência para internalizar, que só vai poder acontecer quando estamos encarnados, isso se torna parte do meu normal, mesmo que eu venha numa próxima encarnação a ficar numa situação difícil, mesmo que seja na minha primeira infância, sofrer maus tratos, eu consigo sair daquilo mais forte. Porque aproveitei corretamente, como bom servidor de Jesus, a minha encarnação anterior para a assimilação da moral do Cristo e tornei isso parte do meu normal. Visto que uma das coisas mais belas é amar o imperfeito, quando nós nos amamos, nos queremos e vencemos nossa pequenez, é o grande atributo que nós teremos conseguido. E isso também vai dizer de uma quebra da perversidade que pulula nesse orbe, que leva inclusive muitos a se afastar, de tentar a elevação, de esfriar, de desistir. E quando nós desistimos, a gente acaba, que é uma autodesistência, a gente desiste do outro também, aquele que precisa da nossa ajuda. E em fazendo assim, nós desaceleramos a evolução do outro. Mas quando não desisto,
eu desperto nesse outro desejo de melhorar para retribuir por ter sido ingrato. Por isso que vai se tornando essa flor luminosa, que transforma nossa senda espinhosa em um caminho translúcido, belo.